No silêncio das suas orações não respondidas, já parou para pensar que talvez seja você quem está fechando as portas que Deus quer abrir? Prepare-se para um confronto que pode mudar sua vida. Quantas portas você já viu se fecharem na sua vida e nunca entendeu por quê? Portas que pareciam respostas de Deus, oportunidades que estavam ao seu alcance, relacionamentos que tinham tudo para dar certo, caminhos que pareciam promissores, mas de repente tudo se fechou e você ficou parado, sem compreender, achando que era apenas o diabo tentando te impedir. Mas, e se eu te dissesse que foi o próprio Deus quem fechou essas portas? Sim, existem atitudes silenciosas, hábitos escondidos, posturas que parecem inofensivas, mas que diante do Senhor são abominações. E é por causa delas que muitas vidas estão bloqueadas espiritualmente, emocionalmente e até financeiramente. Hoje você vai ouvir algo que pode te confrontar, mas também pode te libertar. Deus ainda fala, ainda corrige e ainda restaura, mas Ele não abençoa o que não aprova. Por isso, preste atenção, porque talvez você esteja fazendo algo que está fazendo Deus fechar as portas na sua vida e nem percebeu. Antes de começar, deixe um comentário com 1. Se quer descobrir por que portas estão fechadas na sua vida e não saia até o final. Tem uma revelação que vai te surpreender. Há uma sutil armadilha espiritual que tem arrastado muitos crentes sinceros para longe da vontade de Deus. E o nome dela é obediência seletiva. Trata-se de um comportamento onde a pessoa não rejeita totalmente a voz de Deus, mas escolhe o que vai obedecer e o que vai ignorar. É como se disséssemos ao Senhor: essa parte eu aceito, essa outra eu deixo para depois. Mas o que talvez não percebamos é que Deus não trabalha com obediência parcial. Para Ele, obedecer pela metade é o mesmo que desobedecer por completo. A verdade é que muitos não estão vivendo o favor de Deus não por falta de oração, nem por falta de fé, mas porque estão deliberadamente ignorando partes daquilo que Deus já mandou fazer. Estão fugindo da responsabilidade que receberam. Estão adaptando a vontade de Deus à sua conveniência, moldando a obediência ao seu conforto emocional ou à lógica humana. E essa fuga nunca termina bem. Foi exatamente o que aconteceu com Jonas, um profeta chamado por Deus, cheio de autoridade, reconhecido como porta-voz do céu. Mas quando Deus lhe deu uma ordem direta: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela, Jonas Jonas decidiu fazer o oposto. Ele não disse que não cria em Deus, não disse que o rejeitava. Ele apenas decidiu não obedecer naquela parte específica e então embarcou num navio na direção contrária. A desobediência seletiva muitas vezes começa assim, com justificativas. Jonas tinha razões pessoais para não querer pregar em Nínive. Aquela cidade era inimiga do seu povo. Era um lugar cruel, violento. Na mente de Jonas, aquela missão não fazia sentido. Talvez ele até pensasse: não é prudente, eu não me sinto preparado. Eles não merecem misericórdia. Mas quando Deus dá uma ordem, não nos cabe entender nem avaliar se é justo ou confortável. Cabe obedecer. Jonas fugiu e o texto sagrado diz que ele pagou a passagem e desceu ao porão do navio. Perceba, quem desobedece
sempre paga um preço. Não é à toa que ele desceu. Desceu espiritualmente, desceu emocionalmente, desceu até ser engolido por um grande peixe. Porque quem foge da vontade de Deus não sobe a funda. Pode até parecer que está tudo sob controle no início. Pode até haver um navio esperando no porto, mas o destino de quem caminha longe do centro da vontade de Deus é sempre a tempestade. Talvez hoje você esteja vivendo no meio de uma confusão que não entende. As coisas não se alinham. Os planos não se realizam. As portas se trancam uma após a outra. E você clama, jejua serve, mas o vento contrário não cessa. Pode ser que a causa disso não esteja no que falta, mas no que você decidiu não obedecer. Existe alguma ordem que você está adiando, alguma direção que você está tentando adaptar ao seu modo? Existe alguma área da sua vida onde você diz: isso aqui eu ainda não consigo entregar. Obediência não é sobre sentimento, é sobre submissão. Jonas não precisava sentir vontade de ir para Nínive. Ele só precisava ir. Deus não espera que você esteja sempre confortável para cumprir o que Ele mandou. Ele espera que você confie porque Ele sabe o que está fazendo. A vontade dele é boa, perfeita e agradável, mesmo quando fere o nosso orgulho, desafia nosso entendimento e exige renúncia profunda. E é aqui que muitos caem e obedecem no que é fácil, mas negligenciam o que fere o ego. Servem a Deus com louvor nos lábios, mas escondem áreas inteiras do coração onde ele não tem acesso. Dizem: eis-me aqui no altar, mas resistem à correção no secreto. Dizem: Senhor, usa-me, mas se recusam a perdoar, a deixar relacionamentos errados, a abandonar vícios secretos, a desfazer acordos que o Espírito já reprovou. Obediência parcial é o caminho da frieza espiritual. É o início do esfriamento do amor por Deus. E mais cedo ou mais tarde, isso cobra um preço, seja na vida espiritual, seja nas emoções, seja nos relacionamentos ou até na saúde da alma. Porque quando rejeitamos o que Deus falou, perdemos o sustento da sua presença. E nada é mais doloroso do que andar pela vida sem a direção clara do Senhor. Mas há esperança. Jonas, dentro do ventre do peixe, reconheceu seu erro. Ele orou, clamou com sinceridade e disse: quando a minha alma desfalecia em mim, eu me lembrei do Senhor. E a minha oração chegou até ti no teu santo templo. Jonas 2:7. O arrependimento abriu a porta da misericórdia. Deus fez o peixe vomitá-lo em terra firme. E pela segunda vez, a palavra do Senhor veio a ele. Isso nos mostra algo glorioso. Deus é fiel para repetir a direção que você ignorou. Se houver arrependimento verdadeiro, o que ele falou não mudou. E você já curtiu este vídeo? Comente. Deus abre portas. E fique até o fim para uma surpresa que pode mudar tudo. A missão ainda era a mesma. Mas agora havia um coração quebrado, pronto para obedecer sem reservas. E Jonas foi e pregou em Nínive e o improvável aconteceu. Toda a cidade se arrependeu. Desde o rei até os animais, houve jejum, clamor, mudança de atitude. Tudo porque um homem decidiu obedecer por completo, mesmo que fosse tarde, mesmo que fosse doloroso. Deus está dizendo a você hoje: pare de correr.
Chegou a hora de se alinhar com a minha vontade. Chegou a hora de parar de adaptar, de justificar, de negociar comigo. O tempo da obediência seletiva precisa acabar. Se você quer o meu favor, se deseja ver portas se abrindo, se anseia por uma vida de plenitude espiritual, então precisa dizer: Senhor, seja feita a tua vontade por inteiro. Ele está chamando você de volta, não com condenação, mas com amor, não com peso, mas com um convite à restauração. Mas não espere que o favor de Deus se manifeste enquanto você continuar escolhendo o que quer obedecer. Ele abençoa o coração rendido, não o coração resistente. E quando você decidir se entregar por completo, vai perceber que o que antes parecia tempestade começará a cessar, que o que antes parecia impossível começará a fluir. Não porque Deus mudou, mas porque você se reposicionou. E esse reposicionamento espiritual abrirá caminhos que estavam bloqueados, restaurará áreas que estavam mortas, renovará a comunhão que foi perdida. Não se engane. Obedecer parcialmente é viver debaixo de portas fechadas, mas obedecer com integridade é viver debaixo de céus abertos. E a escolha está diante de você agora. Existem momentos em que tudo parece travado. A vida não anda. As respostas não chegam. Os caminhos se tornam um labirinto de portas trancadas. E nessa hora, o coração começa a gritar: Deus, por quê? Não há pecado aparente, não há escândalo. Às vezes, há até zelo. Há orações feitas com lágrimas, serviço, presença nos cultos, há até ministério ativo. Mas mesmo assim, o céu permanece em silêncio e o coração aos poucos vai se desgastando diante do mistério. Porque certas portas nunca se abrem para mim. É nesse território de frustração silenciosa que Deus escolhe trabalhar, porque nem toda porta fechada é cilada do inimigo. Algumas, e isso é duro de ouvir, foram fechadas pelas próprias mãos de Deus. E não por vingança, não por crueldade, mas por justiça, por santidade. Porque o Senhor, ao contrário dos homens, não se deixa enganar por aparência de piedade. Ele vê o coração, ele sonda os pensamentos, ele pesa as intenções. E foi exatamente isso que aconteceu com Saul, o rei escolhido por Deus, ungido com azeite honrado diante do povo. Saul era um homem que parecia ter tudo: posição, autoridade, prestígio, respeito. Mas lhe faltava algo que o céu não negocia: obediência verdadeira. Ele foi enviado para destruir completamente os amalequitas conforme a ordem de Deus, mas decidiu poupar o melhor dos animais para sacrificar ao Senhor, segundo ele mesmo disse. Um gesto que parecia piedoso, uma intenção que aos olhos humanos poderia até ser elogiada, mas diante do trono de Deus, aquilo foi desobediência maquiada de religiosidade. E o resultado, uma das palavras mais duras já ouvidas por um líder: porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, também ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei. 1 Samuel 15:23. Sim, Saul continuou no trono por um tempo, continuou comandando exércitos, continuou com a coroa, mas o céu já havia fechado as portas sobre ele. A unção já havia sido transferida para outro. A presença de Deus já não o acompanhava como antes, e o pior é que ele não percebeu de imediato. Continuou agindo como se tudo estivesse normal. E é isso que mais assusta.
Há pessoas que estão vivendo exatamente assim, aparentemente no controle, mas espiritualmente rejeitadas, com as portas fechadas, mas ainda tentando forçá-las com força humana. É preciso entender algo. Deus não fecha portas por capricho. Ele fecha por proteção, por zelo, por santidade. E muitas vezes ele fecha para que o homem acorde, porque enquanto tudo está dando certo, é fácil mascarar o erro. É fácil justificar atitudes. É fácil manter uma vida dupla, uma fé superficial, um coração dividido. Mas quando as portas se fecham, quando as orações não avançam, quando tudo trava, é aí que Deus começa a revelar o que estava oculto. A verdade é que existem atitudes que nós toleramos, mas Deus abomina. Atitudes que aos nossos olhos são pequenas, mas diante dele têm peso eterno. Às vezes, a porta está fechada não porque você não orou o suficiente, mas porque há algo dentro do seu coração que Deus não pode ignorar. E ele prefere te parar, te confrontar, te tratar, do que te deixar seguir rumo à destruição com a ilusão de que está tudo bem. Quer saber o que está bloqueando suas bênçãos? Curta agora, comente 2 e assista até o final. Tem algo especial te esperando. Talvez você esteja perguntando, mas como saber se foi Deus quem fechou a porta? A resposta está na condição do seu coração. Quando Deus fecha algo, Ele sempre nos dá sinais, a inquietação, a perda de paz, há um senso de que algo não está alinhado. E se você calar as distrações e se voltar para Ele em arrependimento sincero, o Espírito Santo começará a mostrar não apenas o que está trancado, mas por quê. O Senhor está mais interessado na sua transformação do que na sua performance. Ele não quer apenas te dar uma bênção. Ele quer formar em você um caráter aprovado. Porque o céu não investe em aparências. Deus investe em corações íntegros. E quando o coração está fora do lugar, não adianta insistir em bater onde ele mesmo trancou. Deus disse a Saul: obedecer é melhor do que sacrificar. 1 Samuel 15, 22. Isso ainda ecoa para nós hoje. Ele está dizendo: filho, filha, não quero o seu serviço se o seu coração está longe de mim. Não quero suas ofertas se você não me dá obediência. Não quero suas palavras bonitas se você não vive em verdade. Porque Deus não se impressiona com gestos. Ele se agrada de entrega. É possível que você esteja agora mesmo diante de portas que parecem inexplicavelmente fechadas. Você tem feito de tudo, tem buscado, tem clamado, mas nada avança. E talvez, no fundo da sua alma, você saiba que existe algo pendente entre você e Deus. Algo que você tem evitado. Encarar uma obediência adiada, um perdão não liberado, um pecado escondido, uma atitude insistente que você tenta justificar. Mas o Espírito de Deus está te chamando para um confronto santo, para uma honestidade que liberta, porque as portas de Deus se abrem para quem se humilha. Se você se quebrantar hoje, se você parar de correr e simplesmente se render, Ele vai começar a te mostrar os motivos. Ele vai tocar exatamente na ferida que precisa ser tratada. Ele não faz isso para te expor. Ele faz para te curar. Você não foi criado para viver com portas fechadas. Você foi chamado para andar debaixo da bênção de Deus. Mas isso exige santidade, exige renúncia, exige arrependimento. O mesmo Deus que fecha é o Deus que abre.
mas ele só abre quando há verdade, quando há arrependimento, quando há quebrantamento. Não lute contra o que o céu quer tratar. Não disfarce com palavras bonitas o que precisa ser confessado em lágrimas. Porque não há oração que funcione enquanto há rebelião oculta. Não há jejum que mova o céu enquanto o coração permanece endurecido. Saul teve a chance de se arrepender, mas preferiu argumentar. Tentou justificar seus atos. Culpou o povo, escondeu o erro atrás de boas intenções. E por isso, perdeu tudo. Mas você ainda tem tempo. Deus ainda está falando com você. Ainda está te dando discernimento. Ele ainda não te abandonou, mas Ele quer o seu coração inteiro. Ele quer verdade no íntimo. Ele quer obediência, não performance. Porque quando o coração se alinha, o céu responde e as portas que hoje estão trancadas podem começar a se abrir. Não por força, não por estratégia, mas por graça, por misericórdia, por arrependimento genuíno. E tudo começa com uma decisão: deixar Deus sondar aquilo que ninguém mais vê. Porque enquanto houver orgulho, máscaras e resistência, as portas continuarão fechadas. Mas quando houver humildade, o céu inteiro se moverá. Porque Deus resiste ao soberbo, mas dá a graça aos humildes. Tiago 4:6. Há algo sutil, mas mortal, que tem corroído a vida espiritual de muitos que se dizem fiéis: o orgulho espiritual disfarçado de devoção. Um veneno silencioso que se veste de piedade, que usa as palavras certas, que frequenta os lugares sagrados, que participa dos cultos, dos jejuns, das orações. Mas tudo isso não passa de fachada. Não é para glorificar a Deus, é para se glorificar. Não é para ser transformado, é para ser admirado. Não é para se humilhar, é para ser exaltado. Esse tipo de religiosidade impressiona aos homens, mas enoja a Deus. E a verdade é que muitos estão com portas fechadas não por falta de atividade espiritual, mas por excesso de vaidade dentro dela. Estão buscando a Deus com o coração inflamado de si mesmos. Fazem jejum e tiram foto, oram e divulgam, ajudam e comentam, mas tudo gira em torno da imagem que querem sustentar, não da santidade que deveriam buscar. Jesus confrontou esse tipo de comportamento de forma direta. Em Lucas 18, ele contou uma parábola que parece ter sido escrita para nossos dias. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e um publicano. O fariseu era o modelo de santidade exterior. Sua vida era repleta de rituais, regras e religiosidade. E ele orava consigo mesmo, dizendo: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou dízimos de tudo quanto ganho. Lucas 18, 11, 12. Antes de mergulharmos, clique no like. Se você crê que Deus pode abrir portas e não perca o final, há um recado direto para você. Perceba, não há confissão, não há dependência, não há quebrantamento, há comparação soberba, há uma lista de méritos. Ele não ora com humildade. Ele apresenta um currículo e, quando isso acontece, o céu se cala. Porque Deus não é movido por desempenho, mas por coração sincero. Já o publicano, aquele que era visto como pecador, traidor do povo malquisto pela sociedade, esse não ousava nem levantar os olhos, batia no peito e dizia: ó Deus,
tem misericórdia de mim, pecador. Lucas 18:13. Jesus não deixou espaço para dúvidas. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Lucas 18:14. Isso deveria estremecer qualquer um que pensa que por fazer muito está agradando a Deus. Porque a porta da graça não se abre para os performáticos, mas para os quebrantados. Deus não justifica o que se justifica. Deus não ouve quem fala de si mesmo. Deus não derrama favor onde existe arrogância disfarçada de zelo. Talvez você esteja vivendo com o coração seco, com a alma travada, com a vida emperrada, e ainda ache que está tudo bem, porque está envolvido com as coisas da igreja. Mas o Espírito Santo te pergunta: para quem você tem feito tudo isso? Para mim ou para você mesmo? Porque não há nada mais ofensivo diante de Deus do que usar o nome dele para se promover. E o pior é que o orgulho espiritual engana. Ele se mascara, ele convence o homem de que está certo, de que está fazendo tudo por amor a Deus, quando, na verdade, o que alimenta seu interior é a necessidade de validação, aplauso, reconhecimento. Muitos não percebem que a motivação contaminada contamina tudo o que fazem. E Deus, que sonda os corações, fecha as portas até que haja arrependimento genuíno. A Escritura diz: todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Lucas 18:14. Esse é o princípio imutável do reino. E se hoje as coisas não estão fluindo como deveriam, talvez seja a hora de parar e perguntar: eu estou me humilhando diante de Deus ou tentando provar algo a Ele e aos outros? O orgulho espiritual nos coloca num lugar de julgamento. Começamos a olhar para os outros com desprezo. Começamos a medir a fé alheia pela régua do nosso desempenho. Começamos a pensar como o fariseu: graças a Deus que eu não sou como os outros. Mas quando você começa a se sentir superior ao outro ser humano, a graça começa a se retirar. Porque a graça só opera no terreno da humildade. E não se engane, o orgulho espiritual não está apenas nas palavras. Ele está nos pensamentos que cultivamos, nas comparações que alimentamos, na forma como reagimos quando somos ignorados, corrigidos ou não reconhecidos. Ele se revela quando sentimos que merecemos mais, quando achamos que Deus deveria nos abençoar por tudo o que fazemos. Isso mostra que não servimos por amor, mas por troca. E esse tipo de serviço, Deus não recebe. Muitas portas que hoje estão trancadas foram fechadas quando o coração passou a buscar a glória dos homens e não mais a presença de Deus. Quando a motivação se contaminou, quando a alma se encheu de si mesma, quando a piedade virou performance, quando o altar virou vitrine, quando o louvor se transformou em palco, quando a oração se tornou exibição, quando o jejum virou marca espiritual de superioridade. Mas há um caminho de volta. Há uma chave que destranca essa porta fechada, e ela se chama quebrantamento. É quando você para tudo e diz: Senhor, eu reconheço que me perdi dentro da minha própria vaidade. Perdoa-me. Restaura a minha motivação. Tira de mim o orgulho. Eu não quero ser visto pelos homens. Eu quero ser achado por ti. Não é com barulho que o céu se move. É com verdade no coração. Vamos lá. Deixe um 3 nos comentários se está pronto para mudar sua vida e assista até o fim para uma virada inesperada.
Não é com aparência que a graça se manifesta. É com humildade. Não é com performance que o Espírito opera, é com rendição. E talvez seja isso que está faltando hoje, um retorno sincero ao lugar secreto. Não para ser usado, não para ser visto, mas para ser moldado, corrigido e restaurado. Deus está chamando você para descer do palco da sua vaidade, para descer do pedestal da comparação, para descer do altar onde você mesmo se colocou. Porque enquanto você estiver lá em cima, a porta da graça continuará trancada. Mas quando você descer, quando você rasgar o coração diante dele, quando você parar de tentar impressionar e apenas clamar por misericórdia, então a porta se abrirá e o que virá depois disso será diferente. Porque a bênção que flui da humildade é duradoura. A glória que vem da rendição é verdadeira. O favor que acompanha os quebrantados é puro. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago, essa é a chave. Esse é o segredo e essa é a oportunidade que o céu te dá hoje. Há algo que impede o mover de Deus na vida de muitos, não por falta de fé nem por ausência de oração, mas por causa de um bloqueio no coração, a falta de perdão. Há pessoas que cantam, que leem a Bíblia, que servem na igreja, mas vivem com a alma carregada de mágoas mal resolvidas. Guardam nomes, lembranças, episódios, feridas. E mesmo que tentem esconder isso sob camadas de religiosidade, Deus vê o que está preso lá dentro. O perdão não é uma sugestão, é uma exigência do céu. E não se trata de sentimento, trata-se de decisão espiritual. Quando você se recusa a perdoar, você não está apenas rejeitando a reconciliação com o outro. Você está levantando uma barreira entre você e Deus. E é por isso que tantos vivem com os céus fechados sem perceber que a raiz não está no que os outros fizeram, mas no que eles se recusam a liberar. Jesus contou uma parábola exatamente sobre isso. Um servo devia ao rei uma quantia impagável, 10.000 talentos. Era uma dívida tão absurda que nenhuma vida inteira de trabalho poderia quitar. O rei, movido de compaixão, perdoou toda a dívida, um ato de misericórdia profundo. Mas aquele mesmo servo, ao sair, encontrou um companheiro que lhe devia uma quantia pequena, 100 denários, e mesmo tendo sido perdoado, recusou-se a perdoar. Agarrou o homem, sufocou-o, lançou-o na prisão, até que pagasse tudo. Ao saber disso, o rei ficou indignado e disse: "Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive de ti?" Mateus 18, 32, 33. Em seguida, o rei entregou o servo aos verdugos até que pagasse tudo. E então, Jesus finaliza com palavras duras: "Assim, também meu Pai Celestial vos fará, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão." Mateus 18, 35. A mensagem é clara. O perdão que você recebe está diretamente ligado ao perdão que você oferece. Não é que Deus te amaldiçoa quando você se recusa a perdoar. É que você mesmo se desconecta da misericórdia quando nega misericórdia ao outro. A porta da graça que foi aberta para te alcançar se fecha quando você a fecha na face de alguém.
E aqui está o ponto mais sério. Muitas orações não são respondidas porque são feitas por lábios que ainda amaldiçoam no secreto. Muitas promessas não se cumprem porque há prisões emocionais que ainda estão trancadas. Muitos clamam a Deus pedindo liberdade, mas estão mantendo outras pessoas em cativeiro dentro do coração. O ressentimento é uma prisão dupla. Quem mantém alguém preso nela também está preso do lado de dentro. Enquanto você exige justiça para o outro, a justiça também é exigida sobre você. Enquanto você cobra cada centavo da ofensa que te causaram, o céu começa a te cobrar tudo aquilo que você também já devia e ninguém suportaria isso. Quando oramos o Pai Nosso, dizemos: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Mateus 6,12. Você já pensou na seriedade dessa frase? Estamos pedindo a Deus que use como medida de perdão para conosco a mesma medida que usamos com os outros. Isso deveria nos fazer tremer, porque se perdoamos com dificuldade, estamos pedindo que Deus também o faça conosco da mesma forma. Se guardamos rancor, estamos dizendo que Ele pode fazer o mesmo. A falta de perdão se manifesta de formas sutis no olhar, que evita, na lembrança, que ainda dói na conversa, que você não consegue ter, no nome que te incomoda, no desejo que o outro sofra o que você sofreu. Tudo isso são indícios de que ainda existe algo preso. E se está preso, você não está livre. E aqui não se trata de minimizar o que te fizeram. Não se trata de negar a dor. Não se trata de fingir que nada aconteceu. Algumas feridas foram profundas. Algumas traições vieram de quem mais prometeu amar. Algumas palavras ainda ecoam na alma como lanças. Mas o perdão não é sobre o que o outro merece. É sobre o que você decide entregar diante de Deus. Perdoar não é esquecer. É tirar a sentença das mãos. É dizer: eu entrego esse assunto ao juiz justo. Não sou eu quem vai fazer justiça. Eu solto para que Deus assuma. O perdão liberta você, não apenas o outro. Porque enquanto você guarda mágoa, o veneno contamina a sua comunhão, a sua adoração, a sua intimidade com Deus. E nenhuma porta se abre quando o coração está bloqueado pela amargura. Talvez existam nomes que agora surgem em sua mente. Pessoas que te feriram, que te traíram, que te humilharam, que abusaram da sua confiança. Você talvez diga: mas eu não consigo perdoar. A boa notícia é que você não precisa conseguir com suas próprias forças. O Espírito Santo está pronto para te ajudar. Basta você dizer: Senhor, eu quero perdoar. Me ajuda. E Ele começa a fazer a obra. O perdão começa com uma decisão, uma escolha de parar de alimentar a dor, uma escolha de dizer: essa mágoa não vai me controlar mais. Não espere o outro se arrepender. Não espere o pedido de desculpas. O perdão começa em você. E quando essa chave gira dentro da alma, algo se rompe no mundo espiritual. O céu se move, o favor de Deus volta a fluir. Porque a misericórdia de Deus é liberada sobre quem vive em misericórdia com os outros. Não permita que a amargura roube sua colheita. Não deixe que a mágoa interrompa o fluir de Deus na sua vida. Há promessas esperando para serem cumpridas. Há portas preparadas para se abrirem, mas elas só se destrancam quando você abre a cela onde trancou alguém que te feriu.
Porque enquanto você mantiver outro prisioneiro, você mesmo continuará aprisionado. É tempo de libertação, tempo de deixar o orgulho de lado, tempo de parar de carregar feridas como troféus, tempo de liberar, de orar por quem te machucou, de desejar o bem a quem te desejou o mal. Isso não é fraqueza. Isso é a maior força do Evangelho. Jesus na cruz, ensanguentado, traído e injustiçado, ainda assim clamou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23, 34. E se ele que era justo fez isso, quem somos nós? Para negar o perdão, hoje é dia de abrir o coração, não para colocar mais culpa, mas para derramar compaixão. Porque quando você libera alguém, você se liberta e o céu se abre novamente sobre sua vida. Uma das causas mais silenciosas, porém devastadoras, de portas fechadas na vida espiritual é a negligência com o secreto. Não é algo escandaloso, não é um pecado que os outros veem. É mais perigoso justamente por ser sutil. Trata-se daquela vida de fé que parece viva por fora, mas está morrendo por dentro. Uma fé de aparência, mas sem profundidade. Uma rotina religiosa, mas sem comunhão real com o Pai. É viver na superfície, esperando milagres públicos, sem cultivar intimidade no particular. É querer que Deus abençoe os projetos, mas sem ter tempo para ouvir a voz dele. É pedir direção, mas sem buscar sua presença. E a verdade é dura: quem não tem altar no secreto, não tem autoridade no público. Quem não se curva em silêncio diante de Deus, logo se dobra diante do mundo. Muitos estão buscando portas abertas, portas ministeriais, financeiras, familiares, emocionais, mas se esqueceram de que as chaves estão no lugar secreto. É lá que o céu responde, é lá que a identidade é firmada, é lá que o óleo desce, é lá que o coração é tratado. Mas quando a vida no secreto é abandonada, a alma enfraquece a sensibilidade espiritual, desaparece e a presença de Deus parece distante. A Bíblia nos dá um exemplo marcante desse processo. Sansão, ungido desde o ventre, escolhido para ser instrumento de libertação, dotado de uma força sobrenatural. Um homem que conheceu o favor de Deus de forma impressionante, mas que aos poucos foi trocando o relacionamento com Deus pelo conforto, pela vaidade, pela autossuficiência. Ele se acostumou com a força, mas esqueceu da fonte. Sansão confiava tanto na sua unção passada que parou de vigiar, parou de buscar, parou de cultivar a presença. Sua comunhão com Deus foi sendo substituída por desejos, distrações e alianças perigosas. E então, um dia depois de se entregar totalmente à sedução de Dalila, ele se levantou, achando que tudo continuava como antes. Mas o texto é trágico. Porém, não sabia ele que o Senhor já se tinha retirado dele. Juízes 16, 20. Essa é uma das declarações mais dolorosas das Escrituras. Sansão ainda estava de pé, ainda tinha a aparência de força, ainda parecia o mesmo, mas Deus já havia partido. A presença já não estava mais ali. E isso aconteceu porque ele negligenciou o mais importante, a comunhão. Hoje, muitos estão como Sansão. Continuam fazendo as mesmas coisas, pregando, cantando, liderando, servindo. Mas o óleo já secou. A chama já apagou. Coração já esfriou, e isso não aconteceu de uma vez. Foi o resultado
de uma negligência contínua do secreto. É possível estar no templo e ainda assim estar vazio por dentro. É possível falar de Deus sem ouvir mais a voz dele. O lugar secreto é onde a verdade do nosso coração aparece, onde não há máscaras, onde Deus fala, corrige, consola e direciona. Mas se você fecha a porta desse lugar, não espere que as portas exteriores se abram, porque Deus não se deixa usar. Ele se deixa encontrar e ele se revela àqueles que o buscam com sinceridade e constância. Você pode ter planos grandiosos, dons notáveis, ideias brilhantes, mas sem o secreto, tudo isso é só vaidade, porque é no secreto que a alma é limpa. É lá que o orgulho morre, é lá que o pecado é confessado, é lá que as feridas são tratadas, é lá que o Espírito Santo encontra espaço para operar. E é por isso que Satanás vai tentar de todas as formas te afastar desse lugar. Porque ele sabe que um cristão que ora no secreto é um perigo no público. Quantas pessoas já sentiram a presença de Deus com intensidade, mas hoje vivem de lembranças? Quantas vezes você já foi tocado profundamente na palavra, mas hoje lê a Bíblia sem fome? Isso não é casual, isso não é normal, isso é sinal de que o secreto foi deixado de lado. A intimidade foi trocada por ativismo. O tempo com Deus foi substituído por compromissos e, pouco a pouco, o azeite parou de escorrer. O azeite na Bíblia representa a unção. E o azeite só continua fluindo quando há vasos disponíveis, corações quebrantados e vida no altar. Não existe atalho, não existe substituto. Não há conferência que substitua o secreto, não há culto poderoso que tome o lugar da vida devocional. Não há pregador ungido que supra a sua necessidade de ouvir Deus pessoalmente. É preciso voltar ao lugar onde tudo começou. Voltar a fechar a porta do quarto e dizer: Pai, eu estou aqui não para pedir, mas para te ouvir, não para impressionar, mas para ser transformado. É nesse ambiente que as correntes caem. É nesse lugar que os traumas são curados. É nesse espaço de rendição que a presença de Deus volta a ser realidade, e não apenas teoria. Não se trata de tempo, mas de prioridade. Não se trata de saber orar, mas de desejar estar com Deus. Às vezes, uma oração simples, feita com sinceridade, move mais os céus do que palavras rebuscadas e sem alma. Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. João 4:23. E isso não acontece no palco, mas na solitude do secreto. O Espírito Santo está te chamando, não para te acusar, mas para reacender a chama. Não é tarde, ainda há tempo. Ainda existe azeite nos céus, mas ele é derramado sobre os que decidem retornar ao altar. A porta que você quer ver aberta começa a se destrancar quando você dobra os joelhos com arrependimento e fome de Deus. O Senhor não quer apenas te usar. Ele quer te possuir por inteiro. Ele quer te restaurar, mas ele só trabalha com quem está disposto a se esvaziar. E isso só acontece no secreto. É ali que ele revela os próximos passos. É ali que ele cura as áreas que você esconde. É ali que ele mostra que você não precisa de aprovação dos homens quando tem a aprovação do Pai. Portas públicas se abrem quando há fidelidade no oculto.
Vitórias visíveis são resultados de raízes invisíveis profundas em Deus. Se você negligenciou esse lugar hoje, é o dia de voltar. Deus está esperando no secreto, e quando você retornar, não encontrará julgamento. Encontrará o Pai de braços abertos, pronto para derramar o azeite fresco sobre sua vida. A ingratidão tem a capacidade sutil de silenciar o céu sobre uma vida. Não se trata apenas de deixar de dizer obrigado, mas de viver com uma mentalidade que ignora o que Deus já fez, focando continuamente naquilo que ainda não aconteceu. E essa é uma das atitudes mais perigosas que podem habitar um coração, porque Deus não se move apenas em resposta ao clamor. Ele responde também ao louvor. E quando o louvor desaparece, o fluir da bênção é interrompido. É impressionante como a alma humana tem a tendência de se esquecer, de acostumar-se com a graça, com os livramentos, com os cuidados diários do céu. O pão de cada dia vira rotina. O ar nos pulmões parece obrigação. A saúde é assumida como direito. O fato de ter acordado hoje é tratado com indiferença. E nesse esquecimento, a ingratidão se instala silenciosa, disfarçada de normalidade. Mas aos olhos de Deus, essa atitude tem peso. E mais do que isso, ela fecha portas. Jesus viveu esse cenário de forma direta. Em Lucas 17, a palavra nos mostra que ao entrar numa aldeia, 10 leprosos se aproximaram dele, clamando por misericórdia. Estavam distantes. A lepra os havia excluído da sociedade. Viviam à margem, intocáveis, impuros, rejeitados. E mesmo assim, ousaram levantar a voz e pedir socorro. Jesus não apenas ouviu, como respondeu com compaixão. Ele disse: "Ide e mostrai-vos aos sacerdotes." E enquanto iam, foram purificados. Lucas 17:14. 10 homens, 10 milagres, 10 vidas transformadas num instante. Mas apenas um voltou para agradecer. Apenas um se prostrou aos pés do Senhor em adoração. E Jesus, visivelmente tocado por essa atitude, perguntou: "Não foram 10 os que foram limpos? Onde estão os 9?" Lucas 17:17. Essa pergunta continua ecoando pelos séculos, confrontando gerações inteiras. Onde estão os outros 9? Eles foram curados, sim, mas não voltaram. Receberam o milagre, mas esqueceram do autor. Seguiram com a bênção, mas desprezaram o abençoador. Talvez estavam apressados, ansiosos para voltar às suas famílias, desejosos de retomar a vida que haviam perdido. Mas no afã de seguir adiante, ignoraram o gesto mais precioso que poderiam oferecer: a gratidão. E aqui está a verdade dura. Deus repara na ausência dos gratos. Ele não é indiferente quando damos as costas ao favor que recebemos. A ausência de gratidão é uma ofensa silenciosa contra a generosidade divina, e isso fecha portas, porque o céu não multiplica aquilo que não é reconhecido. O maná cessou no deserto quando o povo deixou de valorizar. A terra prometida foi adiada quando a murmuração tomou o lugar da adoração. Há pessoas que vivem murmurando e não percebem que, enquanto reclamam do que ainda não têm, estão perdendo o que já têm. Murmurar é desacreditar do cuidado de Deus. É dizer que o que Ele fez não foi suficiente. E como pode o céu confiar maiores bênçãos a alguém que despreza as pequenas?
Como pode o Senhor abrir novas portas para quem não agradeceu pela última? O coração ingrato é cego. Ele olha e só vê falta. Só enxerga o que está atrasado. Só comenta o que ainda não veio. Mas o coração grato vê a graça em cada detalhe. Enxerga o cuidado de Deus no pão simples, na força para continuar na paz, em meio à dor, na companhia silenciosa do Espírito, no vale escuro. E porque vê, adora. E porque adora, atrai a presença. E onde a presença habita, as portas se abrem. Você quer ver portas se abrindo? Comece por agradecer. Não espere grandes eventos. Agradeça pelo hoje, pela respiração, pela família, pela comida, pelo livramento que você nem viu, pela oração que ainda não foi respondida, mas que está sendo ouvida. Gratidão é fé em forma de louvor. É declarar: Senhor, eu reconheço que Tu estás agindo, mesmo que meus olhos não vejam tudo ainda. Deus não quer bajulação. Ele não precisa ser massageado com palavras vazias, mas ele se alegra com corações sinceros que reconhecem a sua bondade. O salmista escreveu: Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com louvor. Rendei-lhe graças e bendizei o seu nome. Salmos 104. Note que as portas se abrem com gratidão. Há um movimento espiritual que é iniciado quando o louvor ocupa o lugar da queixa. Gratidão é mais que sentimento, é postura de vida, é abrir os olhos todos os dias e dizer: Senhor, eu te vejo aqui mesmo quando há dor, mesmo quando há espera, mesmo quando as respostas demoram. A gratidão não ignora a luta, ela apenas escolhe reconhecer quem está sustentando no meio dela. Quantas bênçãos você já recebeu e nunca agradeceu por elas? Quantas vezes Deus te livrou e você sequer percebeu? Quantas orações foram respondidas e passado o impacto do milagre? Você voltou à rotina como se nada tivesse acontecido. É tempo de retornar, como um leproso curado. Tempo de cair aos pés de Jesus e dizer: obrigado. E não apenas com palavras, mas com atitudes, com entrega, com fidelidade. O grato não precisa de muito para adorar. Ele adora pelo que é, pelo que tem, pelo que Deus representa. E essa adoração não é um gesto religioso, é uma chave espiritual. Porque Deus continua abrindo portas para quem sabe agradecer. E talvez esse seja o motivo de tantas portas fechadas hoje. Porque o louvor cessou. Porque a alma se tornou amarga. Porque a insatisfação tomou o lugar da celebração. Mas o Espírito Santo te convida a mudar isso agora, a inverter essa lógica, a romper com essa atitude que silencia o céu. Volte a louvar, volte a reconhecer, volte a exaltar o Deus que nunca te abandonou. Não se trata de fingir que está tudo bem. Trata-se de dizer mesmo em meio ao caos: eu sei que tu estás aqui. E essa declaração move o coração do Pai, porque quem é grato no pouco será abençoado com muito. Quem louva na escassez colherá em abundância. Quem honra a Deus em tudo verá Deus agindo em todas as áreas. O céu se abre sobre os gratos. As correntes caem diante do louvor e as portas que pareciam trancadas começam a girar quando a alma se curva em adoração. Portanto, não espere mais. Comece agora. Agradeça, porque o seu louvor é a chave que pode destrancar
o próximo milagre. Não há porta que Deus não possa reabrir quando encontra um coração verdadeiramente quebrantado. Não existe erro que Ele não possa perdoar, nem queda tão profunda que sua graça não alcance. Porque o que move o céu não é o desempenho humano, mas a sinceridade da alma arrependida. E é essa a verdade que sustenta toda a esperança. A palavra nos revela essa realidade com uma das histórias mais emocionantes contadas por Jesus, a parábola do filho pródigo. Um jovem que, mesmo tendo tudo na casa do pai, decidiu partir. Pediu a herança antecipadamente, virou as costas para a presença e partiu em busca de uma liberdade que, na verdade, o levaria à ruína. E não demorou muito para que a porta da graça fosse fechada. O que parecia conquista virou escassez. O que parecia autonomia virou vergonha. O que parecia liberdade virou prisão. A Bíblia diz que ele desperdiçou tudo vivendo dissolutamente, e quando o dinheiro acabou, veio a fome. E junto com a fome, a humilhação. Ele foi parar no fundo de um chiqueiro, desejando comer a comida dos porcos, mas ninguém lhe dava nada. Aquele que um dia teve acesso à mesa do pai, agora mendigava restos no mundo. Mas foi nesse lugar de dor, de vazio, de fracasso, que algo precioso aconteceu. Ele caiu em si. O arrependimento não começa com remorso, começa com consciência, com um despertar espiritual que nos leva a reconhecer onde caímos, o que fizemos e quem deixamos para trás. E esse jovem, em meio à lama, lembrou-se da bondade de seu pai. Ele disse: "Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores." Lucas 15, 17 de 19. Esse é o momento em que a porta começa a destrancar. Não foi o discurso bonito, não foi o plano de recomeço, foi a decisão humilde de voltar à disposição de dizer: "Pai, pequei contra o céu e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho." Ele estava pronto para trocar o status de filho pelo de servo, só para estar de volta à presença. E essa é a essência do arrependimento verdadeiro: abrir mão de qualquer posição, contanto que a comunhão com o Pai seja restaurada. Mas o que esse filho não esperava era que, mesmo com a porta trancada pela sua rebeldia, o pai ainda o esperava todos os dias. A Bíblia diz que, estando ele ainda longe, o pai o viu e se moveu de íntima compaixão, correndo ao seu encontro. Lucas 15, 20. Isso é graça, isso é restauração, isso é o coração de Deus revelado. Ele não esperou que o filho batesse na porta. Ele correu, abraçou e beijou. E antes que o jovem terminasse o discurso, o pai já estava preparando a festa da reconciliação. Não houve humilhação, não houve rejeição, houve restauração. A porta da casa foi escancarada de novo. Não porque o filho merecia, mas porque ele voltou com o coração quebrantado. Isso é o que Deus está disposto a fazer hoje. Talvez você tenha identificado, ao longo desta mensagem, atitudes que fecharam portas na sua vida. Talvez tenha percebido que foi o orgulho, a desobediência, a amargura, a negligência ou a ingratidão que causaram o silêncio do céu. Mas a última palavra
não é de condenação, é de oportunidade. Porque Jesus ainda diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Apocalipse 3:20. Ele não arromba a porta, ele bate, ele chama, ele espera. Mas o que muitos não percebem é que a mesma porta que você espera que Deus abra do lado de fora, ele espera que você abra do lado de dentro. A chave está na sua decisão. Deus já está pronto para restaurar o que foi perdido. Mas ele espera o arrependimento. Espera que você saia da zona do orgulho e entre no campo da rendição. Espera que você pare de justificar e comece a confessar. Espera que você troque a máscara da religião pela transparência da alma. E quando isso acontece, o céu não apenas responde, ele se move com poder. O quebrantamento verdadeiro não precisa de espetáculo. É no silêncio do coração rasgado que Deus trabalha. Ele não busca os fortes, busca os sinceros. E se você, com humildade, se voltar para Ele, agora se render de verdade, Ele será rápido em perdoar, em restaurar e em abrir portas que ninguém mais poderia abrir. Porque o Senhor é misericordioso. Ele não se alegra em ver seus filhos caídos. Ele não retira sua mão para sempre. Ele fecha portas, sim, mas também as reabre quando vê que a lição foi aprendida, que o coração foi tratado, que a fé foi renovada. E quando ele reabre, ninguém pode fechar. Quando ele decide restaurar a vergonha, é coberta pela honra. Quando ele toca em alguém arrependido, o que estava morto volta a viver. Essa é a hora do retorno. Não importa o tempo que passou. Não importa o quanto você errou. O Pai está esperando. A casa ainda é sua. A mesa ainda tem lugar e a porta está prestes a se abrir. Levante-se por dentro. Diga como o filho pródigo: vou voltar. Não espere se sentir digno. Ninguém é, mas o que o Pai quer ver é sinceridade, é verdade. É um coração disposto a mudar. Ele sabe tudo do que você fez, tudo do que você sentiu, tudo o que você perdeu. Mas ele também sabe o que ainda pode fazer com a sua vida se você permitir. Então, hoje, com toda a autoridade da palavra, eu declaro sobre você: se houver arrependimento, haverá restauração. Se houver retorno, haverá festa. Se houver entrega, haverá resposta. Porque o nosso Deus não despreza os que se quebram diante dele. Ele cura, ele transforma, ele abre portas outra vez. E ele está fazendo isso agora para aqueles que se rendem de todo o coração. Que sobre a sua casa venha agora o favor de Deus. Ouvir a mensagem sobre as 5 atitudes que podem fazer Deus fechar portas na nossa vida foi como acender uma luz em um quarto escuro, onde por muito tempo eu caminhava sem entender o porquê de tantas portas trancadas. A obediência seletiva, o orgulho espiritual, a falta de perdão, a negligência com o secreto e a ingratidão. Essas atitudes tão sutis, mas tão poderosas, me confrontaram de uma maneira que não esperava. Cada uma delas pareceu um espelho colocado diante do meu coração, revelando áreas que eu muitas vezes ignorei ou justifiquei, achando que eram pequenas demais para importar. Mas como a mensagem nos ensinou, Deus não vê como nós vemos. Ele sonda o coração, pesa as intenções e, acima de tudo, deseja
que vivamos em plena comunhão com Ele. Essa jornada de reflexão me levou a repensar minhas escolhas, minhas prioridades e, principalmente, minha postura diante de Deus e das pessoas ao meu redor. A primeira atitude, a obediência seletiva, me fez parar para pensar em quantas vezes escolhi ouvir apenas as partes da vontade de Deus que me eram convenientes. Lembro-me de momentos em que senti o Espírito Santo me direcionando a tomar decisões difíceis, como perdoar alguém que me feriu profundamente ou abandonar um hábito que, no fundo, eu sabia que não agradava a Deus. Mas em vez de obedecer, eu negociava com Ele, dizendo: Senhor, isso eu faço depois, agora não é o momento. A história de Jonas, que fugiu da ordem de Deus para pregar em Nínive, me tocou profundamente. Ele não rejeitou Deus abertamente, mas escolheu o caminho da desobediência parcial e isso o levou a uma tempestade. Quantas tempestades na minha vida poderiam ter sido evitadas se eu tivesse obedecido plenamente? A lição que carrego é clara. Obediência não é sobre conforto, é sobre confiança. Deus não espera que eu entenda tudo, mas que eu confie que Ele sabe o que é melhor. Aplicando isso à minha vida, decidi que a partir de agora vou buscar obedecer, mesmo quando for difícil, mesmo quando não fizer sentido para mim. Vou parar de adaptar a vontade de Deus ao meu próprio ritmo e começar a caminhar no centro do seu propósito, confiando que Ele abrirá as portas certas no tempo certo. O orgulho espiritual. A segunda atitude foi um soco no estômago. Como cristão, é fácil cair na armadilha de pensar que por estar na igreja, orando, jejuando ou servindo, estou automaticamente agradando a Deus. Mas a parábola do fariseu e do publicano em Lucas 18, 11 e 14 me fez questionar: será que estou orando para Deus ou para me autopromover? Lembro de momentos em que fiz algo para Deus, mas no fundo queria ser reconhecido pelos outros. Talvez fosse um comentário sutil nas redes sociais sobre minha vida espiritual ou uma atitude que, embora parecesse piedosa, buscava aplausos humanos. A mensagem me ensinou que Deus não se impressiona com aparência, Ele busca corações humildes. O publicano, com sua oração simples e quebrantada, voltou para casa justificado, enquanto o fariseu, cheio de si, saiu vazio. Isso me desafia a cultivar humildade genuína. Na prática, isso significa orar no secreto, sem alarde, servir sem esperar elogios e reconhecer que tudo o que sou e tenho vem da graça de Deus. Vou me esforçar para descer do pedestal da autossuficiência e buscar a aprovação do Pai, não dos homens. Quando sentir a tentação de me comparar ou de buscar validação, vou lembrar que a graça só flui no terreno da humildade. A falta de perdão. A terceira atitude talvez tenha sido a mais dolorosa de enfrentar. Quantas vezes guardei mágoas, nomes, lembranças que ainda doem? A parábola do servo impiedoso, em Mateus 18, 32, 35, me fez enxergar que, ao me recusar a perdoar eu mesma, estava trancando as portas da graça na minha vida. Lembro de uma situação específica em que alguém próximo me feriu profundamente com palavras que cortaram como faca. Durante meses, carreguei aquela dor, evitando a pessoa alimentando ressentimentos. Mas a mensagem me mostrou que o perdão não é sobre o outro merecer, mas sobre minha liberdade espiritual.
Jesus disse que se não perdoarmos nosso Pai Celestial, também não nos perdoará. Isso é sério. Aplicar isso na minha vida exige uma decisão diária. Escolher liberar as pessoas que me machucaram, mesmo que a dor ainda esteja lá. Não significa fingir que nada aconteceu, mas entregar a justiça a Deus e confiar que Ele cuidará de tudo. A partir de hoje vou orar especificamente pelos nomes que ainda pesam no meu coração, pedindo ao Espírito Santo que me ajude a perdoar. Vou parar de alimentar a mágoa e começar a desejar o bem mesmo para quem me feriu. Sei que ao fazer isso, estarei abrindo espaço para que a paz de Deus volte a reinar em mim. A negligência com o secreto, a quarta atitude, foi como um convite para voltar ao lugar onde tudo começa a intimidade com Deus. A história de Sansão, em Juízes 16:20, me marcou profundamente. Ele tinha força-unção, chamado, mas perdeu tudo porque negligenciou sua comunhão com Deus. Quantas vezes eu mesma troquei o tempo no secreto por compromissos, redes sociais ou até mesmo atividades da igreja. Lembro de dias em que a Bíblia ficou fechada. A oração foi rápida e mecânica e eu continuei vivendo como se tudo estivesse bem. Mas a mensagem me lembrou que sem o secreto não há autoridade no público. É no quarto fechado onde ninguém vê que Deus molda o caráter, cura as feridas e renova a unção. Aplicar isso na minha vida significa priorizar o tempo com Deus, mesmo que sejam apenas alguns minutos por dia. Vou reservar um momento específico para orar, ler a palavra e ouvir a voz do Espírito Santo sem distrações. Não quero ser como Sansão, que só percebeu que a presença de Deus havia se retirado quando já era tarde. Quero cultivar um altar vivo no secreto, porque sei que é lá que as portas espirituais se abrem. Por fim, a ingratidão, a quinta atitude, me fez refletir sobre como muitas vezes me concentro no que falta, em vez de agradecer pelo que já recebi. A história dos 10 leprosos, em Lucas 17, me confrontou. Onde estão os 9? Quantas vezes fui como aqueles 9 que receberam o milagre, mas não voltaram para agradecer? Lembro de momentos em que Deus me livrou de situações difíceis. Uma porta que se abriu no último minuto. Uma resposta de oração inesperada. Mas passado o alívio, voltei à rotina sem reconhecer a bondade dele. A mensagem me ensinou que a gratidão é uma chave espiritual. Ela atrai a presença de Deus e abre portas que estavam fechadas. Aplicar isso na minha vida significa mudar minha perspectiva. Em vez de murmurar pelo que ainda não tenho, vou louvar pelo que Deus já fez. Vou começar cada dia agradecendo por coisas simples: a saúde e a família, o pão na mesa, a força para continuar. Mesmo nas lutas, vou escolher dizer: Senhor, eu sei que Tu estás aqui. Sei que essa postura de gratidão não apenas mudará meu coração, mas também alinhará minha vida com o fluir das bênçãos de Deus. Essas 5 atitudes, obediência seletiva, orgulho espiritual, falta de perdão, negligência com o secreto e ingratidão, são armadilhas sutis que podem bloquear o favor de Deus. Mas a mensagem também trouxe esperança. O arrependimento genuíno pode reabrir qualquer porta. A história do filho pródigo,
em Lucas 15, 17 e 20, me lembrou que mesmo quando caio, o Pai está esperando com braços abertos. Ele não condena, ele restaura. Isso me dá coragem para enfrentar minhas falhas com humildade e voltar ao caminho certo. Na prática, isso significa fazer um exame diário do meu coração. Onde estou falhando? O que preciso confessar? O que Deus está me pedindo para mudar? Vou buscar viver com integridade, perdoando rapidamente, orando no secreto, agradecendo sempre e obedecendo sem reservas. Sei que ao fazer isso, estarei me reposicionando para viver debaixo de céus abertos, onde as portas de Deus se abrem com graça e poder. Essa mensagem não é apenas um alerta, mas um convite à transformação. Ela me desafia a viver de forma diferente, com um coração rendido e sensível à voz de Deus. Na cultura brasileira, onde a fé é tão vibrante e expressiva, essas lições ressoam profundamente. Somos um povo que crê em milagres, que clama com fervor, que busca a Deus com paixão. Mas também somos humanos, sujeitos a cair nas armadilhas do orgulho, da mágoa ou da ingratidão. Por isso, essa palavra é tão relevante. Ela nos chama a voltar ao essencial, ao coração do Evangelho, que é a rendição total a Deus. Vou aplicar essas lições no meu dia a dia, nas pequenas decisões, nas conversas com amigos, nas escolhas que faço. Sei que não será fácil, mas acredito que cada passo de obediência, humildade, perdão, comunhão e gratidão me aproximará mais do propósito de Deus para mim. Se essa mensagem tocou seu coração, não guarde isso só para você. Curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa verdade e se inscreva no canal para não perder nenhuma palavra de vida. Deixe um comentário agora mesmo com um se você está pronto para abrir as portas da sua vida com arrependimento e fé. Assista até o final, porque há uma revelação poderosa te esperando. Que Deus te abençoe e te guie para viver debaixo de céus abertos. Amém.